Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova HQ para vocês, chamada Planeta Hulk Vermelho. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. Também convido a todos a assistirem às playlists aqui do canal, onde vocês encontrarão várias histórias já narradas completas. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Anteriormente, em Hulk, o general Thaddeus Thunderbolt Ross estava determinado a livrar o mundo do Hulk a qualquer custo. Sua obsessão finalmente o levou a se tornar aquilo que mais odiava, um Hulk. Agora, tentando se redimir dos seus pecados passados, Ross trabalha em segredo para Steve Rogers, sob a liderança de Bruce Banner, seu antigo nêmesis, caçado tanto por seu antigo protegido, o General 14, e uma nova inimiga chamada 01. O Hulk Vermelho recebeu uma missão de Rogers, que irá lhe manter longe das vistas no espaço longínquo. E agora, na órbita terrestre, é quando vemos dois astronautas e um deles fala: "Estamos nos aproximando, tempo esperado, 2 minutos", e o outro responde: "Eu posso ver a Vensky". É quando nos é mostrado uma nave espacial perdida no espaço, porém, em volta dela tem algum tipo de campo eletromagnético muito estranho, e através do rádio, um dos astronautas fala: "Temos visual da cápsula russa, ela está próxima a algum tipo de fenômeno. Cedo demais para dizer se ela está ativamente presa ou está sofrendo de uma falha mecânica. Perdemos o sinal com a cápsula 1 hora atrás. Estamos mantendo a posição. A probabilidade que isso nos atraia também é muito alta, e leituras de energia muito fortes que podem afetar nossos computadores." E o outro astronauta olha para trás falando: "Esse estágio de missão de resgate se encaixa melhor no nosso voluntário." Então, vemos o enorme Hulk Vermelho, e ele fala: "Pode deixar." E ele se prepara para ir para fora, enquanto um dos astronautas fala: "Você vai realmente lá para fora, sem um traje pressurizado?" E o Hulk Vermelho fala: "Eu vou fixar o guindaste do foguete na carcaça da estação espacial para que vocês cheguem até os caras lá dentro. Tenho cápsulas de oxigênio nos meus pulmões. Isso é tudo o que eu preciso." Então, vemos um dos astronautas prendendo um cabo ao corpo do Hulk Vermelho, enquanto o astronauta fala: "Pressione o botão no cabo quando você estiver com os cosmonautas. Esse vai ser o sinal para puxarmos você de volta." E o Hulk Vermelho fala: "Se isso não funcionar, eu vou puxar o cabo 3 vezes." E o outro astronauta fala: "Boa ideia." Então, eles abrem as comportas, e o Hulk Vermelho tenta falar algo, mas não sai som algum. E um dos astronautas fala: "Não consigo te escutar, a doca está sem oxigênio." E o outro responde: "Não sei ler lábios, mas acho que ele disse: 'Eu voltarei.'" E vemos que o Hulk Vermelho dá um enorme salto de encontro a outra nave, enquanto sorri. Planeta Hulk Vermelho, parte 1. E no espaço, o Hulk Vermelho continua indo de encontro ao outro foguete espacial, enquanto um piloto fala: "Nosso voluntário saiu do transporte. Como ele pode sobreviver ao zero absoluto e ao vácuo do espaço, eu não sei. Ele está enfrentando uma barreira de energia desconhecida, não parece estar incomodando muito ele. Quase lá." Ele prendeu o cabo. "Agora, podemos começar a puxar a Vensky para fora de lá. Abrindo a trava de pressão, por favor. Não esmague a..." Então, vemos um dos pilotos falando: "Perdemos o visual, ele já está dentro dela." E o outro fala: "Acionando o motor em potência mínima. 3 foguetes prontos." Porém, eles não conseguem puxar, e tem um enorme baque, enquanto um dos pilotos fala: "Resistência demais. A nave russa definitivamente não sai do lugar." E vemos o Hulk Vermelho dentro da nave, enquanto um dos pilotos fala: "A única chance para recuperarmos ela é o Hulk Vermelho." E o Hulk Vermelho fala: "Porque os engenheiros russos fazem todo tipo de veículo, parecendo com câmaras de tortura. Vou me rasgar só por tentar me mover aqui. O piloto deve ter um suprimento de ar. Pelo menos, temperatura está normal. Eu acho difícil para mim dizer. Ei, alguém aí dentro?"
E ao entrar no local, ele vê os 2 pilotos mortos. Enquanto ele fala: Não, eu acho que não. Melhor tentar me tirar daqui em tempo recorde, NASA, porque a nossa missão está encerrada. Porém, ele escuta um bip e ele fala. Que? O foguete é ativado enquanto o Hulk vermelho fala. Ei, eu não relei nada. E a nave sai dali com tudo, atravessando um portal, e um dos pilotos fala: O que aconteceu? E o outro responde: Ele deve ter acionado os motores. A Vensky e o Hulk vermelho se foram. Então, vemos o Hulk vermelho gritando: Não. Logo, ele está em outro local, enquanto ele fala. Sem chance dos russos terem construído algo tão rápido. Onde... E vemos enormes planetas, bem próximos um do outro. E ele fala: Onde eu tô, não há 2 planetas tão próximos no nosso sistema solar. Não preciso saber russo para saber que o combustível está acabando. E vemos que no monitor, o combustível está bipando. E ele continua falando. Isso está cada vez melhor. A gravidade vai me puxar na direção de um deles. Ou eu posso tomar a última decisão e escolher um deles. Não há como dizer qual deles tem mais ar. Ah, se dane. E ele usa os controles para descer em um planeta. Enquanto fala, Vermelho. logo o foguete começa a entrar em órbita e começa a se inflamar. E ele fala: Merda. Ele tem um oceano ácido. Deve ser bem seguro. Essa cápsula não vai aguentar até o fim. Não acho que os cosmonautas iriam se importar se eu... preciso de ar. Não posso respirar aqui. Se eu conseguir manter a minha... E vemos ele saltando do foguete. Logo, vemos que ele caiu em um tipo de teia. Enquanto fala, Agora eu estou preso em um monte de teias. Na estratosfera de algum planeta alienígena. Claro, isso faz muito sentido. e vemos alguém chegando até ele falando: ameaça desconhecida nas armadilhas aéreas, movam-se. E vemos alguns alienígenas chegando montada em criaturas voadoras, enquanto um deles fala: que tipo de monstros os Redzek estão enviando contra a gente agora? Se ele estiver vivo, ele deve morrer. E o Hulk vermelho fala: deixa eu adivinhar, vocês não estão trazendo água e comida pra mim. E um dos alienígenas pula para cima do Hulk vermelho, tentando o atingir com a sua lança. E o Hulk vermelho fala: Que maravilha. E dá um tremendo tapa no homem. Enquanto fala: Aposto que estava pensando em voltar com a minha cabeça e pendurar na sua muralha. Errado. Porém, uma outra alienígena chega até o Hulk vermelho, segurando um tipo de fruta na mão. E o Hulk vermelho fala: Mas o que mais vocês têm? E ela joga bem na cara dele, enquanto ele fala. Não acha que... É quando vemos que ele fica completamente inconsciente. E antes de cair no chão, ele fala: Bem na hora que eu estava tomando fôlego. Agora, vemos ele acordado. E alguém fala: Continua vivo. Viu? A queda não matou ele. Ele continua dormindo. O Arca vai querer usar ele. Então, ele tenta acertar. Porém, ele está muito tonto. E ele fala: O que vocês fizeram comigo? Vou quebrar o pescoço de vocês se vocês não... É quando vemos que ele está envolto em um tipo de planta. E um dos alienígenas fala: Ele acha que vai me machucar. Aqui, me acerta, monstro. E outro homem ri, enquanto o outro fala: A raiz mental funciona bem nele. Ele não tem escapatória. E um dos alienígenas continua falando: O prisioneiro já falou? E o outro fala: Nenhuma língua que entendemos, ele é um estúpido. E o velho homem fala: Então se afaste, Rick. Vou fazer com que a raiz mental modifique o entendimento dele. Ele deve nos dar informações valiosas de seu mestre, Redzekaniano, se conseguirmos conversar. E o outro homem fala: Quer dizer, contar os segredos do rei? E o velho homem fala: Sim, é claro. É quando vemos o ancião jogando um pouco de líquido na planta. E ele começa a conversar, até que o Hulk vermelho começa a compreender o que ele fala. E o velho homem fala: Você me entende agora, monstro vermelho? E o Hulk vermelho fala: Você está falando inglês agora? E o velho homem responde: Não, você está falando tireniano. A raiz mental tornou isso possível. Após vários anos enterrando nossos mortos nos campos onde elas cresceram,
Elas aprenderam muito de nós. Você pode ver como ela também pode impedir de nos atacar. E o Hulk vermelho fala. Eu não apostaria nisso por muito tempo. Que mundo é esse? E uma das mulheres alienígenas fala. Existem apenas 2 mundos conhecidos e esse não é aquele que te enviou. Então aqui é Tiran. Ele continua estúpido, Alturi. E o velho homem responde. Agora não tenho mais certeza que ele veio de Handa, porque os Redzek não o combinaram com as raízes salobras para impedir nossas plantas. E o outro homem fala. Porque eles são tolos inferiores. E o Hulk vermelho fala. Então vocês não gostam dos seus vizinhos? Estou chocado. E um dos alienígenas fala. Se você sabe algo sobre nossos inimigos, essa é a hora de nos contar. Ou inevitavelmente irá sofrer. É quando escutamos um enorme barulho. E a mulher fala. Todos reverenciem. E vemos um alienígena chegando em uma enorme criatura. E um dos seus súditos fala. Deixem todo receio e medo e desejem ser o mais como aquele perante você, o destruidor dos Redzek, conquistador de mundos, Rei Warka. E os alienígenas falam, Warka, o poderoso. Todos caem perante ele. Servir Warka traz a felicidade, cruzar o caminho dele traz dor, além da compreensão. E o Hulk vermelho fala, Quem? Esse fracote? Então, o rei fica furioso e faz com que o seu animal pisoteie o Hulk vermelho, enquanto um dos alienígenas salta dali, enquanto fala, o matador de reis. Logo, vemos o enorme rei pulando em cima do Hulk vermelho, enquanto fala, você ousa? E outro alienígena fala, Senhor, acredito que esse aí não seja de Redzek. E ele ataca o velho ancião, enquanto o ancião falava, nós poderíamos recrutá-lo para... E o seu rei fala, saia, débil Alturi, ele será a nossa diversão amanhã. E ele pega o Hulk vermelho e o joga com toda a força na pedra. Enquanto fala, ele irá lutar com outro dos nossos capturados. Um irá morrer e o povo irá comemorar sobre o seu sangue. E ainda muito tonto, Hulk vermelho fala, Tira isso. E o Arca fala, você acha que se sairia melhor contra mim sem a raiz mental, escravo? Eu também tinha a raiz tocando meu cérebro quando eu derrotei o rei Urid. Eu era forte no corpo e na força de vontade, fracote. E ele dá uma tremenda pancada no rosto do Hulk vermelho, arrancando seu sangue. Enquanto fala, eu não sei de onde você veio com essa pele vermelha. Seria de algum lugar cheio de covardes que choram porque o mundo não é justo? E ele pisoteia o Hulk vermelho enquanto fala, em Tiran, o único direito vem do poder, e o maior poder é o meu, o Arca, rei, soberanamente. E alguém grita, o rei, o rei, o rei assassino. E a narração nos fala, eu estava lá há menos de um dia e fiquei inconsciente a maior parte do tempo. Só um homem podia ter feito aquilo comigo. Banner me mandou para um planeta selvagem. Foi isso que aconteceu com ele e vemos a lembrança de Hulk no planeta Hulk. Enquanto a narração nos fala, não sei como ele pôde fazer com que isso acontecesse de novo, mas ele é capaz. Esse é o jeito que a mente dele funciona, como se ele quisesse que eu vivesse cada pedaço da vida dele, ver como isso foi para ele. Ou isso pode ter sido meu time. Eles me odeiam, todos, sem exceção, mas eles não aprenderam nada da última vez que tentaram isso. O Hulk voltou do exílio, assim como eu também vou. E o velho ancião fala, você sabe, Nossa Majestade omitiu alguns detalhes da história quando ele disse que podia resistir à raiz mental. O conselheiro xamã daquele dia não tinha administrado o néctar da raiz mental na proporção correta. Nosso mundo é brutal, mas nosso arsenal de plantas é inigualável quando usado corretamente. E o Hulk vermelho fala, então eu devo lutar contra alguma coisa amanhã, drogado como estou? E o velho homem fala, drogado? Sim, mas sua mente permitirá que você lute contra seu oponente, mas somente contra ele. É isso que estou preparando para você agora. Eu adicionei a quantidade certa de soro. A raiz mental irá acariciar seu cérebro e liberar suas combinações. E o Hulk vermelho fala, posso dizer uma coisa? E o velho ancião fala, sim, estou interessado no que o forasteiro tem a dizer. Agora, na capital de Tiran, o Arcala,
Vemos o Hulk vermelho sendo levado, enquanto um dos homens fala: vejam o demônio vermelho capturado por nossas armadilhas aéreas ontem. Hoje ele irá lutar para o nosso prazer, mas pelo nosso prazer de nosso grande rei, o Arca. E agora lhes apresento o campeão do fosso, também enviado contra nós pelos Redzek. E vemos uma enorme criatura na frente do Hulk vermelho. E alguém grita: Cargus, o mortífero. E o Hulk vermelho sorri e fala: Que gracinha. E um dos homens continua falando: e agora o temido rei Arca irá colocar uma besta contra outra em seu planeta. E vemos o rei segurando as amarras que segurou o Hulk vermelho e a criatura. Enquanto fala, a luta não estará encerrada até que um dos lutadores tenha parado de andar. Que a batalha comece agora. Então Hulk vermelho puxa ele enquanto fala: Pode deixar. Pegue uma vista melhor, Arca. E o Arca fala: como? E ele cai bem no meio da arena, enquanto ele fala: a raiz mental falhou, Alturi me traiu, ele irá morrer por isso. E o Hulk vermelho fala: Você não é tão estúpido quanto parece. Vou te dar um desconto. E ele começa a socar o rei, enquanto fala: Você descobriu que eu fiz um acordo que tem de ficar de olho nos cientistas de apoio deles. Vou te derrubar. E o rei dá um soco no Hulk vermelho, enquanto fala: eu não vou cair. Porém, o Hulk vermelho dá um soco no estômago dele, enquanto fala: Bom, mas já tomei murros do Hulk verde, rei, no meu planeta. E ele continua socando o rei, enquanto começa a fazê-lo sangrar. E ele dá um enorme soco na cabeça do rei, enquanto grita: Batemos pra valer. E ele quebra o pescoço do rei, enquanto o ancião fala: nossos ciclos nos ensinaram que todas as coisas têm um fim. Todas as eras um dia irão se encerrar. O tempo de Arca, o poderoso, se foi. Agora é o novo reinado do Rei Vermelho. E o Hulk vermelho fala: Rei, isso não era o combinado. Agora, na Terra, vemos a silhueta. E logo, vemos um enorme Omnijack em Kuala Lumpur. Vemos as pessoas observando aquilo extremamente assustadas. Em Londres, em Giza, todos veem um enorme Omnijax. E alguém fazendo uma transmissão fala: estamos com um problema na transmissão, avistando simultaneamente em 13 fusos horários. Por favor, permaneçam calmos. Rastros do objeto indicam que ele está deixando a atmosfera. E vemos o Omnijax saindo da Terra. E um dos astronautas fala: é o Hulk vermelho? Ele voltou? E o outro fala: não, é outra coisa. E vemos que aquilo passa por eles, porém não faz nada. Agora, de volta ao planeta Hulk, é quando escutamos alguém gritar: bruxa, ladra, desprezível. O Rei Vermelho não precisa de uma reprodutora suja como você. E vemos duas alienígenas lutando até a morte pelo Hulk vermelho. E a outra fala: farsante fedida, eu vou te estripar aí mesmo. Enquanto puxa o cabelo da outra. E a outra agarra seu cabelo e fala: você é fraca demais. É quando escutamos o ancião falar: as consortes reais estão armadas, impeçam elas, o rei precisa delas vivas. Então, antes que elas desfiram um ataque mortal uma na outra, o Hulk vermelho intervém, segurando a espada das duas, enquanto fala: senhoritas, vocês duas são bonitas. Planeta Hulk vermelho, parte 2. E um alienígena fala: você terá que se separar de uma das suas consortes e escolher uma nova, pelas nossas leis. Fique com uma só, isso deve bastar. E o Hulk vermelho fala: não, todos os conflitos também têm suas recompensas. E eles vão até outra sala, enquanto o homem fala: seus súditos estão confusos pela sua tolerância, pelo fato de você passar muito tempo questionando nosso historiado, Alec, sobre nossos inimigos mortais. E o Hulk vermelho fala: acredito que o conceito de conhecer seu inimigo não tenha chegado, atiremos ainda. E o homem fala: uma vez sugeri essa ideia ao rei Arca, e ele ameaçou me comer. Então, eles vão até um ancião, e o ancião fala: já contei tudo o que eu sabia sobre os Redzek, suas lendas e crenças. E o Hulk vermelho fala: como a deles acreditarem que o primeiro rei deles veio do céu? E o outro homem fala: como se ele tivesse saído do nosso mundo. E o Hulk vermelho intervém falando: sim, mas acho que poderemos... Porém, alguém chega gritando e falando: uma força de ataque.
de Handa está aqui. Eles surpreenderam um dos nossos campos e escravizaram milhares. Então, vemos os inimigos amarelos montados em uma criatura gigante, parecida um verme. E o seu condutor grita: morte ao tirano! Derrotem o rei deles e estabeleçam a supremacia do rei Belusk de Handa, líder do Império Redzek. O Hulk vermelho pula para a luta, enquanto a enorme criatura joga um tipo de lava contra os aliados do Hulk vermelho, os derretendo. E um dos homens com arcos grita: eles treinaram a Hydreca. Uma dessas sozinha pode destruir um país. E o Hulk vermelho corre até ele, enquanto grita: não vai durar tanto. Mirem naqueles que estão guiando a minhoca. E um dos homens fala: arqueiros, obedeçam o rei. E o Hulk vermelho pula até a enorme criatura, enquanto dá uma tremenda pancada em sua cabeça, a matando no processo. E os seus aliados gritam: Rei Vermelho, derrotamos os condutores da Hydreca e agora vamos queimar os corpos deles. E o Hulk vermelho fala: Não os queimem, guardem os corpos. Precisamos estudá-los. Diga a todas suas forças para se prepararem para a batalha de amanhã. Vamos contra-atacar. Tempos depois, à noite, vemos o Hulk vermelho sentado junto com seus aliados, enquanto um dos homens fala: meu rei, nossos voadores recuperaram sua cápsula. Tingimos a pele dos condutores como você ordenou, e os artesãos estão trabalhando na Hydreca. E o Hulk vermelho fala: bom, os condutores parecem convincentes. E uma garota chega até ele falando: muito, alguns dos nossos soldados já tentaram matá-los. E o Hulk vermelho fala: mantenham-os escondidos, está de noite, não deixe que ninguém os veja. E a garota fala: sua palavra é minha vida. E um senhor fala: outros reis fizeram ataques corajosos como esse, mas nunca com uma preparação decente. E o Hulk vermelho fala: só atacar durante a noite não funciona. Quando exércitos equivalentes se enfrentam, o elemento surpresa pode mudar a balança. E ele sorri para uma das garotas, enquanto ela faz um desenho em seu braço, e fala: Washington atacou os Hessianos no Natal, quando eles sabiam que eles estariam festejando, esperando que todos também estivessem. E a garota fala: esse Washington foi um rei guerreiro do seu mundo? E o Hulk vermelho fala: sim, um dos maiores. Ele, Grant, Pierre, Eisenhower. Porém, a maioria dos nossos líderes não eram guerreiros. E um homem fala: impensável, porque alguém seguiria eles? E o Hulk vermelho, comendo um pedaço de carne, fala: há muito mais pessoas lá. Militares são uma coisa e governantes são outras. Além do que, nem todo guerreiro quer governar. E um velho homem fala: isso soa como uma ordem interessante, mas nesses dois mundos, somente os fortes devem governar. E os mais fortes devem somente governar. E o Hulk vermelho fala: então você continua dizendo: eu já escutei sua história, Alec. E Alec fala: ponto de vista interessante, você é um pensador mais profundo do que nossos antigos reis guerreiros. E o Hulk vermelho fala: então, vocês são piores do que eu pensava. E ele se deita com as duas mulheres, enquanto Alec fala: podemos parecer primitivos, mas prestamos atenção. Orc, o vislumbrador de estrelas, notou que você pretende atacar assim que o céu mostrar as mesmas luzes rodopiantes, as mesmas que vimos antes de você aparecer. E o Hulk vermelho fala: sério? Eu não sabia. Agora, no planeta amarelo, um dos guerreiros grita para seu rei: Rei Belusk. E o seu rei fala: alguma notícia, abatedor? E o homem fala: a Hydreca voltou através da passagem interplanetária. Ela parece estar só um pouco ferida e perdeu alguns condutores. E o rei fala: deem passagem para ela. E vemos um dos homens falando: eu não esperava que a Hydreca retornasse. Enquanto vemos os guerreiros carregando a enorme criatura. E um dos homens fala: no entanto, os voadores não parecem diferentes? E o rei fala: acho que a Hydreca não está bem. Apesar de tudo, ela parece mais tonta que o normal. E a mulher do lado dele fala: esses voadores estão diferentes. Espera! E vemos o Hulk vermelho saindo de dentro da boca da Hydreca, enquanto uma das pessoas grita: eles não são daqui! E vemos os seguidores do Hulk vermelho começando o ataque, enquanto o Hulk vermelho fala: vão para o armorial deles. Ataquem só os guerreiros. Esmaguem eles. E a guerra começa. Hulk vermelho parte com tudo para cima do rei, enquanto Belusk fala: os Redzek nunca irão cair. Eu sou o mais forte que existe.
enquanto o Hulk vermelho fala, Acho que já escutei isso antes. e dá um tremendo soco na cara do rei, enquanto fala, O mais forte que existia. e continua socando a cara do rei, enquanto fala. Sou de um planeta que esteve lutando por um bom tempo e você acabou de cair para uma das nossas táticas mais antigas. E ele segura o braço do rei enquanto o arranca, e fala, Mas eu gosto do sistema de vocês, onde os líderes vão se revezando. enquanto o rei grita, e os guerreiros do Rei Vermelho falam, olhem, o rei de vocês caiu, e uma das mulheres corre para matar o rei, enquanto fala, mate ele, e os Redzek finalmente estarão sob o jugo dos Tirenianos. Porém, o Hulk Vermelho intervém e fala, Cala a boca, sua maluca. As coisas serão diferentes a partir de hoje. As lendas dos dois mundos dizem que um rei, vindo das estrelas, iria remoldar a sociedade de vocês e liderá-los. Para vencer todos os desafios, matar os usurpadores. Estou dizendo que esse tempo acabou. Então, vemos os guerreiros trazendo a nave do Hulk Vermelho, enquanto o Hulk Vermelho fala, Digam aos seus historiadores para passar isso para os mais jovens. Esse foi o dia em que os reis partiram, assim como o modo de vida de vocês. Não há razão para que os dois planetas estejam em guerra. e uma das mulheres fala, o que é isso? E o homem fala, foi a cápsula que trouxe o Rei Vermelho, e uma garota fala, e isso significa... Então, vemos que o Hulk Vermelho leva o Rei Amarelo para a nave, enquanto fala, Significa que estou partindo e estou levando ele também. Sem reis, vocês todos provavelmente irão criar um sistema de governo tão ruim quanto o antigo, ou irão retornar a ele. De qualquer maneira, agora vocês têm uma chance. Sugiro que sigam alguém com um pouco de cérebro, como Alturi. Adeus. e Alturi fala, vou acreditar que um pouco de cérebro foi um elogio. Todos nós entendemos, Rei Vermelho. Talvez seja o último. E o Hulk Vermelho entra na nave falando, Entrando no vórtice da passagem que liga os dois mundos agora, os pilotos de insetos estão nos soltando. Quando chegarmos ao ponto onde as duas gravidades cancelam uma a outra, eu irei ligar esse foguete na direção da bolha de energia. e o Rei Amarelo fala, e quanto a mim, e o Hulk Vermelho fala, Acho que você vai ter que aprender a viver na Terra. Se conseguirmos chegar lá, tem a mesma atmosfera lá, e eles estão acostumados com aberrações como você. Você vai se adaptar. e o Rei Amarelo fala, é verdade que os Tirianos têm o mesmo mito de um rei vindo das estrelas? E o Hulk Vermelho fala, É claro que sim. Vocês têm os mesmos mitos. Vocês são as mesmas pessoas. Qualquer um que não tenha sofrido lavagem cerebral pode ver isso. e o Rei Amarelo fala, não somos iguais aos peles cinza. E o Vermelho fala, Idiota, vocês só parecem diferentes por causa do que vocês comem em planetas diferentes. Evolução, sacou? É isso. Então se prepare. Esse restinho do combustível, não sei se a coisa vai alcançar velocidade suficiente, já que nem sei como me trouxe até aqui em primeiro lugar. e eles saem dali com tudo, enquanto o Hulk Vermelho fala, Ali está ela. Aqui vamos nós. e a nave parte com tudo. Porém, o Rei Amarelo tenta pegar os controles enquanto grita, você não vai me levar para o seu mundo para que eu seja um escravo. E o Hulk Vermelho fala, Fique quieto. Você vai matar a gente. e o Rei Amarelo fala, vou morrer uma morte nobre? Porém, tudo fica esquisito e o Hulk Vermelho fala, O quê? Onde você foi parar? e vemos que tudo está ficando transparente. E o Hulk Vermelho fala, O que está acontecendo? e ele escuta alguém falar, você está voltando ao ponto de início. O tempo divergiu, deixando que você vivenciasse uma progressão de eventos. Você completou esse ciclo de exílio e retornou. E vemos uma enorme criatura feminina, parecida com Vigia, e o Hulk Vermelho fala, Você parece um vigia. Você causou isso? e a criatura fala, eu sou uma vigia, já que essa sombra temporal aqui pode vislumbrar as possibilidades dela. Você já tinha entrado nessa anteriormente, em um passado recente. E o Hulk Vermelho fala, O buraco negro que o seu amigo viu quase me sugar. Thor o chamou de... e a criatura fala ao mesmo tempo do Hulk Vermelho, o Atu. o vigia que tem observado a Terra desde que a vida começou lá. Você o atacou. E o Hulk Vermelho fala, Como se eu pudesse ferir seu pessoal.
E a mulher fala: até mesmo um simples toque em nós é uma violação impensável. Preferimos não interferir com as espécies que observamos. Seu uso único do poder cósmico permitiu que você o fizesse. Desde então, o ator tem agido de maneira errática e imprudente. Ele aumentou o buraco negro, que quase te matou. E o Hulk Vermelho fala: E aquilo sobre proibidos de interferir? e a mulher fala: somos permitidos a fazer isso no serviço de observar caminhos diferentes. O ator fez outra dessas transgressões permitidas ao observar a criação de um ser, o destruidor de espécie, o Omnigex, vivo novamente e pronto para receber um alvo. Ele travou sua mira em um sinal de energia. Ele recebeu o seu. E o Hulk Vermelho fala: Meu, eu nem estava lá. e a mulher fala: você fez contato físico com o ator, e como ele estava lá, sua energia também estava. O Omnigex não te encontrou na Terra. Ele partiu para rastrear toda a sua trilha. Um atraso, uma evolução temporária. O Omnigex nunca abandona suas diretivas. Ele irá retornar por você. E o Hulk Vermelho fala: Você me retirou da realidade. Então ele vai partir. Por que me mandar para um planeta? Como aconteceu com o Banner? e vemos a enorme imagem do Hulk Verde enquanto a vigia mulher fala: explorei uma qualidade temporal conhecida pela sua raça como repetição histórica. Você é um bom exemplo. Por escolha própria, você se tornou igual ao Hulk de Bruce Banner. Você completou um ciclo que eventualmente começou com ele. Por isso, há alguns pontos principais onde sua história, ainda em construção, espelha dele, confirmando o ciclo, como foi com o cenário de exílio planetário. E o Hulk Vermelho fala: Continuou parecendo interferência. Eu levei esse povo à guerra. e a mulher fala: esse cenário temporal era instável. Na grande estrutura do espaço-tempo, isso nunca ocorreu. Eu senti que você deveria fazer isso, para fazer mais e ter um papel mais ativo no desenvolvimento do seu planeta, o que sou proibido de fazer. Agora, você pelo menos está armado com conhecimento. E vemos que ela trouxe o Hulk Vermelho de volta, enquanto ele fala. Espera. E vemos que o Hulk Vermelho e sua nave está de volta, enquanto um dos astronautas fala: a Vensky está conectada e estamos puxando ela de volta. E ao chegar até a nave e observar os astronautas dentro da outra nave, um dos astronautas fala: agora, fora do campo energético, podemos receber as transmissões deles. Eles têm oxigênio suficiente para retornar a cápsula deles até a órbita terrestre, onde eles podem aportar na Estação Espacial Internacional. É quando vemos dentro da nave Vensky os dois condutores ainda vivos. Hulk Vermelho entra na sua nave enquanto um dos astronautas fala: Hulk Vermelho voltou à missão. Foi um sucesso, fechando a porta do compartimento de carga. Muito bem. O Capitão Rogers estava certo sobre suas habilidades. Venha para a cabine assim que estiver pronto. E o Hulk Vermelho fala: Certo. Valeu. e vemos ele observando o enorme buraco negro e lembrando de tudo o que aconteceu, enquanto volta para a Terra. E o Hulk Vermelho fala: Isso realmente aconteceu. fim. E então, galera, o que acharam dessa incrível história? Comentem aqui embaixo, ajudem compartilhando bastante. Só assim, vocês realmente estarão ajudando o canal. Conto com todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!